Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar para nós a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e o espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: confiando, tende fé em Deus. Palavra de Jesus que estão em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astronômicos e matemáticos, o homem construiu foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos em tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos, estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina,
a escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecer os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Então, meus irmãos, a gente vê, né, coisas que a gente tem, se for imaginar como se consegue uma televisão, eu acho que é uma coisa fantástica. O cara está lá do outro lado do planeta, você escuta a voz dele, você vê a imagem dele com a roupa, com tudo igualzinho, e vem pelo vento. Não tem fio, não está transmitindo nem pelo fio. E a gente ainda tem dificuldade de aceitar que o Espírito se manifesta, que os fenômenos da natureza, que a gente não são materiais, mas que eles existem. E a gente tem dificuldade. Então, a fé, como Jesus ensinou, remove montanha. Que a gente possa, assim, exercer sempre a nossa fé, confiando em Deus, na misericórdia de Deus, nosso Pai. Vamos, então, agora, meus irmãos, elevar o pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia que Ele nos entregou, que Ele nos permitiu a vivência desse dia, com dificuldade ou com alegria, mas passamos por mais uma experiência. E Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que essas portas dessa casa abençoada se abrissem novamente para nos receber, encarnados e desencarnados nessa noite. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida, pela oportunidade desse dia e pela bênção de estarmos aqui na Tua casa. Agradecer ao nosso grande mestre, que é o médico dos médicos e o mestre dos mestres. Obrigado, Jesus. Agradecer a espiritualidade amiga, esses trabalhadores divinos que nos socorrem, que cuidam de nós, que acolhem, que cuidam da nossa casa espiritual, que trabalha incessantemente com muito amor, junto com o Padre Germano, que é o dirigente espiritual da nossa casa, o nosso agradecimento e a nossa gratidão, e pedir a toda essa equipe espiritual que nesse momento, nessa noite de estudo, possa inspirar, envolver, intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquela reflexão e daquilo que a gente precisa colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai amado, agradecidos por mais uma noite reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais uma vez agradecer ao nosso querido Jonatas, por mais uma noite aqui conosco. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite, queridos. Que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações. E podem ter certeza, se tem alguém aqui que precisa agradecer, sou eu, pela oportunidade que vocês estão me dando, por permitir que eu tente de alguma forma ser útil. Eu fico contente por essa oportunidade, mas ao mesmo tempo eu fico com pena de vocês. Que vão ter que me ouvir educadamente. Olha só, vão ter que ouvir educado, sem reclamar, sem levantar. É um sacrifício muito grande. Mas cada um também tem o que merece. Ah, pensou só que eu ia jogar flores? Não. Cada um tem o que merece. Mas o nosso assunto é emprego da riqueza. Não, eu sei que quando vocês leram esse emprego da riqueza, bom, ele não vai falar para a gente. Jesus também não falou para a gente. Jesus falou para os ricos. E no final do nosso bate-papo, porque na realidade pode ter certeza, é só um bate-papo, vocês vão perceber que não. Jesus falou foi para a gente mesmo. Não foi para os ricos só não, para a gente também. Mas para que a gente possa melhor entender isso, melhor entender toda essa dinâmica, toda essa didática usada por Jesus e por Kardec, que no capítulo 16, tá, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir a dois senhores
Vou quebrar o nosso galho, hein? Ao mesmo tempo. E esse capítulo ele foi colocado de uma maneira tão didática para que a gente chegasse do nosso emprego da riqueza mais confortável. Porque esse capítulo começa logo Jesus falando da salvação dos ricos. E chega até a assustar. Porque Jesus afirma que é muito difícil o rico se salvar. Ele faz até um paralelo entre é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Ou seja, nós pedimos para não nascer rico. Fala, esquenta, é? Ou é nervoso? Eu acho que é nervoso que esquenta. Nós pedimos para não nascer rico. Porque quando Jesus falou que era mais difícil o rico se salvar, é problemático. Porque é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas ele também, se a gente for perceber na lição que ele trouxe, ele não falou que era impossível. Ele falou que era difícil. Mas, para dar um conforto melhor a gente, de que não é bem assim que o rico não se salva. A lição seguinte, logo desse capítulo, ou seja, logo depois da salvação de rico, é preservar-se da avareza. Então, didaticamente, ele já está dando uma condição a nós ricos, né, de cuidado com a avareza. Quer dizer, então, naquele contexto de que era difícil, uma das dificuldades é exatamente a avareza, que ele conta aquela passagem, né? Vocês estão lembrados? De que o homem colheu bastante, teve uma plantação enorme, colheu tudo que podia colher, e aí depois ele falou assim, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho na mão? Ah, já sei. Vou destruir os meus galpãozinhos, fazer um enorme galpão e vou armazenar tudo lá dentro. Vou armazenar tudo lá dentro. E ainda disse folgadamente, descansa minha alma, que você tem agora muita fartura. E Jesus conta na parábola que diz, coitado, ele não sabe que ainda hoje vão convidá-los a voltar. Ou seja, quando eu falei na construção daquele galpão cheio de coisa, sabe o que me passou na cabeça agora? Aquele guarda-roupa enorme. E a gente às vezes até ouve, particularmente, nós homens, vou dar uma colher de chá, nós homens ouve a esposa dizer assim, puxa, você precisa de um guarda-roupa maior, né? Ou vocês nunca ouviram isso? Precisa de um guarda-roupa maior, né? Coitadas. Nós não sabemos que ainda hoje podem convidar a gente a voltar. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Então, somos ricos. Estamos perdidos? Não. Desde que a gente não seja avarento. E o que é o avaro? O avaro é aquele que, tal como esse homem, vou guardar e descansa minha alma, porque vai ficar sem precisar um bocado de coisa. Ou seja, ele juntou exclusivamente pensando nele. Então, todas as vezes que a gente abre aquele guarda-roupa, cheio de roupa, tem roupa aqui que um bocado de tempo que eu não uso, sabe? A gente até fala, olha que desaforo. Tem roupa aqui um bocado de tempo que a gente não pensa que está quentinho aqui dentro. Mas lá fora tem alguém com frio. E se alguém tirar uma roupa a mais, vai ficar pobre de roupa? Não vai ficar pobre de roupa. É esse cuidado que Jesus está dizendo para o rico. Não seja avarento. Então a gente já começou a perceber que quando eu me propus a bater um papo sobre a riqueza, eu não estava falando para o rico que tem muito dinheiro, não, hein? Estava falando para a gente. Porque cada um de nós, tenho certeza absoluta que eu nunca vim aqui ver vocês com a mesma roupa. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo vocês com roupa diferente. E eu também. Então significa que tem.
Então significa que a gente está. Coitado, daqui a pouco vou me chamar. E vai ficar tudo aí. É esse cuidado, é esse propósito de ser rico, mas não ser avarento. Mas aí, na terceira pergunta, Jesus dá uma colher de chá maior ainda, que a terceira tópico desse capítulo, não servia a Deus é mamão, é Jesus na casa de Zaqueu. E a gente sabe que Zaqueu era um homem rico. Oh, que legal! Quer dizer, no primeiro ele diz que era difícil um rico se salvar. Mas, toma cuidado com a avareza. E aí depois ele dá uma colher de chá enorme para a gente. Ele vai jantar na casa de Zaqueu. Ou seja, um homem rico, logicamente, não bem quisto pela sociedade, pelo que ele fazia, mas ele já tinha um propósito. Porque o Zaqueu, todo mundo sabe, era um cara baixinho. Era mais baixo do que eu, vocês veem só. Era mais baixo, então era muito baixinho mesmo. Então ele queria ver Jesus, não podia. Ele saiu correndo na frente, subiu numa árvore e está lá esperando Jesus passar. E Jesus dizia, mas, Zaqueu, desce daí que a gente vai comer na sua casa hoje. O quê? Olha a colher de chá dando a Zaqueu, ou seja, um homem rico, a possibilidade de abraçar Jesus em seu lar. Tanto que Jesus diz que a paz entrou naquele lar. Ou seja, então, já começa a quebrar dentro de nós, né? Aquele primeiro impacto de o rico não se salva, o rico está frito, o rico vai para o inferno. Não, porque ele manda se preservar da avareza e depois ele vai exatamente para a casa de um rico para poder cear. Então, mostrando a cada um de nós que a riqueza é muito difícil, mas não é impossível. Ou seja, ele mostra a cada um de nós que o Zaqueu, sendo rico, estava proposto, porque ele não era avarento, está lembrado que ele falou que quando ele enganava alguém, ele dava 2, 3 vezes a mais, que ele distribuía alguma coisa. Então vocês percebem que a avareza estava, né, na crista da onda, exatamente para quê? Para que o indivíduo não se prendesse. E o Zaqueu, embora sendo rico, ele não era avarento. Lógico, ele tinha os problemas dele, como todos nós temos. Mas não era esse indivíduo. Ou seja, é Jesus mostrando que, mesmo rico, você pode abraçar Jesus. E aí, na quarta lição, ele volta a nos alertar a respeito da riqueza, porque a quarta lição ele fala sobre a parábola do mal rico. E qual era a parábola do mal rico? Conta ele que havia um rico, né? E como alguns ricos fazem, tem aquela mesa farta, não falta nada, tem tudo na mão, uma série de facilidades. E tinha, em oposição a esse rico, Lázaro, que nada tinha. Um tinha muito e o outro nada tinha. E esse que nada tinha ficava implorando alguma coisa, alguma migalhas que caísse no chão, para que ele pudesse saciar as suas dificuldades. Só que o rico não estava nem aí. Tem algum paralelo com a gente? Não, né? Não tem não, né? Não tem paralelo nenhum com a gente. Mas não estava nem aí. O pobre que estava lá com fome. Obviamente, um dia todo mundo é chamado. O rico foi chamado e depois de chamado, pai Abraão, permita que venha alguém aqui me quebrar o galho. Oh, meu Deus, não me leva mal não, mas não dá não. Por quê? Porque o momento de você fazer era aquele que você estava e que você nada fez. E aí, só para alertar a gente,
para que ninguém fique preocupado, né? Qualquer coincidência com qualquer um de nós, gente, é pura coincidência. Não tem nada de real. Porque, na realidade, nós somos aquele mal rico que tinha tudo e via o outro lá com fome e nada dava. Vocês já pararam para pensar que se todo mundo do Rio de Janeiro desse uma refeição para quem não tem, já imaginaram quanta gente ia ter pelo menos uma refeição? E aí eu faço uma pergunta muito óbvia, que não precisa nem resposta. Se nós tirássemos uma refeição de nós, alguém desencarnaria de fome? Muito pelo contrário, né? Ficaria até mais bem disposto. Para que comer tanto, gente? 3 vezes refeição por dia? Fora aqueles que botam alguma no meio, né? Fora aqueles que não podem passar perto da geladeira. E a gente tem que tomar cuidado, bota a geladeira com cadeado. Para ele não passar e abrir com facilidade. A gente pode fazer. A gente precisa fazer. E é exatamente isso que eu conversava ainda há pouco, quando eu cheguei aqui com o nosso amigo. O que a doutrina espírita nos mostra, o que a doutrina espírita faz com cada um de nós. Eu sei que ainda não está a nosso nível tudo isso. Gente, mas a doutrina espírita está chamando a atenção da gente que precisa ser assim. E quando a gente não faz, depois fica chateado. Eu fiz um quadrozinho assim e eu coloquei na minha mesa no trabalho, bem assim, em frente à minha cadeira. Para todas as vezes que eu sentar, eu leio. Não tem jeito de eu sentar ali e não ler aquilo. E está lá escrito o seguinte: nunca troque a tranquilidade de amanhã pelo prazer de hoje. Nunca troque a tranquilidade de amanhã pelo prazer de hoje. Por quê? O que está querendo me dizer essa frase e eu ainda não consegui viver essa frase? De que a responsabilidade que eu assumo quando eu não faço nada significa que naquele momento eu troquei. Significa que naquele momento eu troquei. E mais, a gente conversava, a responsabilidade que a gente assume quando não faz. Alguém para pensar nisso? Eu não me lembro a pergunta qual é, gente, que eu não guardo muito número. Aliás, eu não guardo nada. É a pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se pode o indivíduo basta não fazer o mal. E o Espírito diz assim, não. Você precisa fazer o bem. Porque você não é responsável só pelo mal que você fez. Você é responsável, você que eu estou falando é porque o que está aí fora deve ser pesada, viu? Porque eu estou falando que é vocês. Vocês são responsáveis não só pelo mal que fez, mas também por todo o mal que possa acontecer por nós não ter feito o bem. Pararam para pensar o tamanho disso? Quer dizer, eu estou na rua, tranquilo, estou em qualquer lugar, aí vem um jovem, 16, 17 anos, e me pede uma coisa para comer, um almoço, uma coisa dessa. Eu aqui muito curioso, se eu der um almoço para ele, eu não vou almoçar. Não vou estar. Tá bom. Ele sai dali irritado. Aí encontra uma senhora lá de 90, 99 anos, caminhando devagarzinho pela calçada, e ele vai
assaltá-la, porque está com fome. Pega a bolsa dessa senhora, a senhora cai no chão, bate com a cabeça, desencarna. Aí vem o policial que viu, corre atrás do menor, não consegue pegar, dá um tiro e mata o menor. Começou aonde? Pararam para pensar isso, gente? Começou aonde? Naquele não que eu dei. Ah, mas aí também você vai ter que dar tudo por... Ué, e tá errado? Tá errado? Ah, então qualquer pessoa que chegar perto de mim eu tenho que dar? Se você tem, dê. Mas qual é o problema? Se você tem, dê. Ah, mas eu vou ficar sem nenhum. Opa! Quando eu falar que eu vou ficar sem nenhum, é porque eu não entendi isso aqui e porque a minha avareza está maior do que qualquer coisa. Aí eu vou cair na primeira parábola. O rico não vai te salvar. A gente precisa entender isso. Ah, mas eu já entendo. Agora eu falo para mim mesmo. Eu já entendo. Se você já entende, você vai ter que viver, porque entender é pouco. Que eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui entende isso. Todo mundo entende. Mas a gente precisa viver isso. Tem, não sei qual é o capítulo, eu não me lembro. Tem uma comunicação no livro no Evangelho que diz que enquanto houver uma gota de sangue sendo derramada do ser humano, provocado por outro ser humano, a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, as dificuldades vão existir. E estamos nós, hoje, reclamando do governo, da polícia, do vizinho, de não sei o quê, tal. A gente só não reclama da gente. Só não reclama da gente. E a gente esquece que quem tem que fazer é exatamente nós. Gente, Gandhi dizia, faça em você a mudança que você gostaria de ver nos outros. Então eu preciso mudar, eu preciso viver isso. Eu sei, eu não estou querendo subestimar o passo que nós já demos. Acho que foi um passo enorme. Nós não somos mais aquilo que fomos, mas também não somos aquilo que gostaríamos de ser. O entendimento já chegou, já. Mas o entendimento só não basta. O entendimento só não basta. Ele ajuda, mas eu preciso colocar isso em prática. Para que, na realidade, eu não caia na primeira lição. Mas ele continua falando. Ele falava do mal rico para tentar mostrar a cada um de nós que aquele pouco que a gente tem, ele pode sim ser dividido com aquele que não tem. Porque senão eu vou passar também a ser um mal rico. E amanhã, quando eu perder esse corpo, que eu pedir ajuda, aonde é que está? Eu uma vez falei numa outra casa que Deus não dá nada para ninguém. E o pessoal não gostou muito. O pessoal não gostou muito quando eu falei que Deus não dava. Ele facilita. Ele facilita. Mas a gente tem que fazer. Tanto que Jesus falou o quê? Bata e a porta vos abrirá. Aí eu vou ficar sentado aqui, vou ficar aguardando a porta abrir ali. Tá bom, fica aguardando. Vou ficar aguardando. Procura e acharás. Aí eu perdi alguma coisa, eu vou sentar aqui e vou esperar o quê? A coisa que eu perdi passar perto de mim? Não, eu tenho que levantar e procurar. Eu tenho que levantar e ir lá fazer. É por isso que Deus não dá nada de graça.
Ele nos facilita, ele nos faculta a oportunidade de conseguir. E é exatamente isso que ele está falando a respeito da parábola do mal rico. Se eu o fizer, gente, vai acontecer. Se a gente lutar, nós vamos conseguir. E não só ficou na parábola do mal rico, ele fala também dos talentos, que aí começa a chegar mais perto da gente. A parábola dos talentos, como é que faz? Como é que diz? Um senhor pegou, deu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Foi viajar. Quando voltou, foi ao servidor que tinha 5 talentos e o servidor entregou mais 5 a ele, ou seja, produziu mais talento para ele. Foi em cima do que tinha 3, o de 3 fez a mesma coisa, pegou, dobrou os talentos e entregou 6 talentos para ele. Chegou para o que tinha 1 talento e ele falou, olha, senhor, eu sabia que o senhor era meio invocado, não sei o quê, aquela conversa que a gente dá, aquela desculpa assim que a gente sempre dá, né? Não, Deus, você me perdoa, eu errei dessa vez, mas não vou errar mais. Então, a gente já conhece isso, né? Por isso que eu enterrei o talento, eu só tenho 1. E o que aconteceu com ele? Foi jogado. Não, mas não foi jogado no inferno, não. Foi jogado lá para algum lugar onde havia sofrimento. Ainda bem que o inferno não existe. Eu estava frito. Não existe. E aí, o que ele está falando com esses talentos? Vocês perceberam que ele botou uma gradação 5, 3, 2 e 1? Significando dizer que Deus, que esse Senhor, facilita exatamente assim para cada um de nós. Foi por isso que eu falei que esse emprego da riqueza, ele está falando para a gente. Porque quando o cara tem 5 talentos, é lá o Bill Gates. O cara tem 5 talentos. Tem outros que têm 3. E nós? Temos um talento. E a gente não pode mais fazer da mesma forma que nós fizemos com aquele senhor. Tudo isso que a gente tenha hoje não pode ficar exclusivamente guardados, porque é prejuízo para o senhor. E prejuízo para o senhor significa queda para cada um de nós. Dizia um companheiro que ninguém é tão pobre que nada possa dar. E é bom que a gente entenda isso, gente. Que riqueza é uma coisa extremamente abstrata, é uma coisa que obedece à proporcionalidade. Aliás, eu diria que todo o nosso mundo é um mundo de proporção, é um mundo de paralelo. Vocês podem dizer, esse cara fala pra caramba, hein? Mas se vocês ficarem perto do Divaldo, vocês vão ver que, obviamente, Divaldo fala coisas boas, mas ele fala. Eu falo coisas ruins, mas falo menos que o Divaldo. Ou seja, o nosso mundo é um mundo de paralelo. Eu moro longe? Não, eu não moro longe. Eu moro pertinho de São João de Meriti, pertinho ali do lado. Moro em Pavuna, moro ali. Vocês é que moram longe. Não, vocês não moram longe. Da onde? Não. Então o nosso mundo é de paralelo. Então eu quero que vocês raciocinem agora comigo. Vocês são pobres? Alguém tem coragem de fazer assim? Eu já vi gente fazer assim de lado, né? Mas assim ainda não vi. Porque na realidade não. Não é um mundo de paralelo? Vai daqui até Madureira, até Cascadura, que vocês vão ver um monte de gente, mas 1000 vezes mais pobre do que nós. E aí? O que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor deixou conosco? O que nós estamos fazendo com a riqueza que Deus deixou para cada um de nós? Qual o emprego que eu estou fazendo nela?
E aí tem mais. Ele, depois que fala da parábola do talento, ele fala da utilidade dessa riqueza. E é exatamente aí em que ele faz o paralelo. É mais difícil ser rico ou mais difícil ser pobre? Gente, a princípio, os dois são difíceis. Mas, obedecendo, vendo, comparando as nossas imperfeições, eu diria que eu, Jonatas, erraria muito mais se fosse rico. Por quê? Porque a riqueza, gente, iria abrir as portas de uma série de imperfeições, uma série de paixões que eu carrego, que com o dinheiro que eu tenho, não dá para fazer. É por isso que Jesus fala a respeito da salvação do rico e mostra a dificuldade dessa riqueza. Exatamente por isso. Mas ambas são difíceis. E aí, eu falei tudo isso, gente, só para entrar no nosso papo de hoje. Quer dizer, vocês já viram que vai lá para 10, 11 horas. Porque eu falei tudo isso, não falei nada do que ia falar, eu só lamento por vocês. Mas o emprego da riqueza. Mas para a gente melhor entender, para melhor amarrar o emprego da riqueza, eu separei aqui 4 coisas que são fundamentais. Que sem o entendimento, sem a prática dessas 4 coisas, nós não vamos conseguir um bom emprego para a riqueza. A primeira coisa que eu achei que é importante, não pode deixar de hipótese nenhuma de lado, é que todos nós somos espíritos imortais e passamos por experiências físicas. Mas isso é fácil, eu já sei. Tá bom. A gente já sabe, mas eu não estou falando de saber, eu estou falando de viver. A gente vive como espírito imortal? Sinceramente, vamos parar para pensar e vamos ser críticos, vamos ser críticos com cada um de nós. Nós acreditamos na sobrevivência da alma, nós acreditamos que somos imortais. Agora, nós vivemos como imortais? Ainda não. Lamentavelmente, ainda não. E aí eu volto ao que eu falei nessa mesma ocasião no centro. Nós somos materialistas. Pronto, quando eu falei que nós éramos materialistas, quiseram até brigar. Como é que pode? Eu acredito em Deus, eu acredito na existência dos espíritos e sou materialista? Sim. Porque materialista não é que é uma questão de crença, é uma questão de vivência. E hoje, lamentavelmente, vocês me perdoem, é óbvio que eu sei que aqui existem exceções. Não é você. Tá? Não é você. Mas eu sei que existem exceções. Mas, em a maioria, somos materialistas. Nós vivemos muito mais pela matéria do que por outra coisa. Vamos imaginar uma coisa, vamos imaginar que fosse permitido, viesse um companheiro de alta escala espiritual e chegasse aqui e perguntasse a gente, perguntasse a qualquer um de nós, menos a mim, que ele já sabe qual é a minha resposta. Você toparia passar por todas as dificuldades possíveis nesse resto de vida, né? Que nós temos? Porque o meu estava faltando um pouquinho. Nesse resto de vida que nós temos. Mas depois, quando você desencarnar, você vai ficar na boa. Alguém toparia? Sinceramente, alguém toparia? Eu não toparia. Eu não toparia. Eu digo, estou fora. Estou fora. Isso significa o quê? Que eu estou dando mais importância ao que eu estou vendo do que ao que eu não estou vendo. Então, como você falou na preparação aí, você não falou na preparação aí, que a gente acredita, mas não acredita, vê, mas não vê, e é por isso que continua negando. E uma prova, gente, dessa negação natural de cada um de nós,
é o fenômeno da EQM, experiência de quase morte. O que é isso? É a não existência de função cerebral nenhuma no indivíduo. A ciência diz que naquele período de EQM não tem função cerebral nenhuma. É zero de função cerebral. Aí o indivíduo está passando por aquela situação. Quando conseguem reanimar, o indivíduo conta tudo. O indivíduo conta tudo que aconteceu. Como? Como? Se ele estava com zero ação cerebral. Significa dizer, é óbvio, gente, que existe cérebro e mente são duas coisas diferentes. Tem um caso até, um livro até interessante, eu me lembro agora, que conta um EQM, que o indivíduo foi atropelado, pegaram ele, aí já na ambulância entrou em coma, e para tentar ajudá-lo, tiraram a dentadura dele. O enfermeiro da ambulância tirou a dentadura, botou lá em algum lugar, e quando chegou no hospital, que tiraram ele para o hospital, o enfermeiro pegou e entregou a dentadura a um enfermeiro. Eu tirei dele, não sei o quê, e aí a enfermeira botou em algum lugar que ele também depois esqueceu. E ele ficou na situação de EQM, e depois que ele conseguiu retornar, e ele perguntou pela dentadura dele. E aí ninguém sabia, falou, mas peraí, mas o cara tirou lá na ambulância. Tirou na ambulância que ele estava. Mas, não, agora me lembro. Aí ele falando, não, agora eu me lembro. Ele deu a uma enfermeira. Foi ela que ele deu. E aí depois a enfermeira realmente lembrou que o cara tinha dado uma dentadura para ela. Como? É porque não está querendo ver. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente sabe que é imortal, mas não está querendo viver como imortal. Não está conseguindo viver como imortal. Então, para que a gente faça bom uso desse emprego da riqueza, a gente precisa ter essa consciência. Porque essa consciência vai me dar a certeza inconteste, não só a certeza inconteste, mas a vivência de que eu não preciso guardar essa riqueza. Porque quando eu sair daqui, ela vai ficar para vocês. Já estou dando para vocês, viu? Pode ficar. Não tem jeito. A outra coisa que a gente precisa é responder essa pergunta. Então tá bom, eu acredito. Então como é que eu vou empregar essa... Qual o melhor emprego que eu faço da minha riqueza? Gente, precisa responder isso? Qual é a lei máxima? Amar ao próximo como a si mesmo, que na realidade é caridade. Então tem dúvida o que eu vou fazer com a minha riqueza ou eu que não quero fazer? Não, eu não tenho dúvida. Já está respondido. Qual o melhor emprego que eu preciso fazer? Gente, fora da caridade não há salvação. Então o emprego da minha riqueza, eu já até sei o que vou fazer. Mas só que eu não consigo ainda viver o que eu tenho que fazer. Aí lembra de Paulo, que a gente até conversava, que o que Paulo dizia? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E é exatamente o que está acontecendo. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer. É a maneira que eu tenho de fazer a caridade, ou de usar bem o emprego da riqueza, é a caridade. Então, se eu não tiver esse entendimento de sou imortal, se eu não tiver esse entendimento que fora da caridade não há salvação, fica complicado. E tem mais um outro que a gente precisa lembrar. Gente, a vida física é muito rápida. Olha, ela passa com uma velocidade que não dá para você. Eu estava vindo para cá, quando estava vindo para cá,
Eu estava pensando no assunto, né? E estava pensando nessa velocidade da vida. Cara, parece que foi ontem que eu vim aqui. Não, foi em 2019, cara. Aí me deu até mais pena de vocês. Desde 2019 vocês me aturam. Me deu mais pena. Puxa, tanto tempo assim, mas é muito rápido. É muito rápido. E a gente pensa assim que ainda ontem a gente tinha 20 anos. É muito rápido. Então eu preciso pensar nessa brevidade da vida. Ninguém tem a garantia, não estou rogando praga, te falar logo, não estou rogando praga para ninguém, mas ninguém tem a garantia que dura mais 2, 3 anos, tem? Alguém pode assinar, ó, eu vou durar 3 anos mais? Não pode. Então eu não posso, não dá tempo de esperar mais. Não posso esperar mais. Porque 3 anos, não sei se eu vivo 3 anos, eu não sei nem se eu acordo amanhã. Eu não sei nem se eu saio dessa casa. Até que seria uma boa, né? Desencarnar aqui dentro. Ah, não sai mesmo. Se eu desencarno aqui dentro, não sai mesmo. Não sai. Não sai. E eles não vão me dar essa colher de chá. Essa colher de chá não vão me dar. Porque se eu desencarnar dentro de uma casa espírita, eu não saio. Mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. É muito breve, é muito rápido. E a gente não pode pegar essa riqueza e fazer igual o cara do talento, que está na minha mão e eu não fiz nada. Quando o senhor me pedir, eu vou entregar a mesma coisa para ele. E a minha responsabilidade? E aquilo tudo que a doutrina espírita tem dito para mim, que tudo isso só depende de mim. Nada depende de alguém. Nada em relação a mim depende de ninguém. Depende só de mim. E eu fico, amanhã eu faço, tá? Ah, não sabe aquele convite que você me fez para a gente dar quentinha? Ano que vem, tá? Eu vou ajustar uma coisinha aqui. Ano que vem a gente faz, tá? Ah, não sabe aquele convite? Pô, vamos lá na casa espírita ver como é que é. Não. Eu estou resolvendo umas coisinhas. Deixa que ver, eu vou. Gente, é muito breve. Vamos fazer um rateio aqui para tentar ajudar aquela família que está caída? Pô, mas esse mês não tá. Vamos fazer esse mês que vem? Mês que vem não deu. Porque é muito breve. A gente precisa, não é desejar a morte, não é desejar o desencarne, mas é ter a certeza que ele pode acontecer a qualquer momento. E eu não estou falando absurdo. E eu estou falando com essa tranquilidade, é porque eu sei que vocês vão entender e não vão ficar chateados comigo, porque eu não estou rogando praga para ninguém. Mas é verdade. Eu preciso aproveitar. E outra coisa, para completar, nós somos simples depositário de tudo que temos. Alexandre, o Grande, quando desencarnou, ele pediu 3 coisas aos seus generais. Que o caixão dele fosse levado pelos melhores médicos. Que a riqueza dele fosse sendo jogada aonde o caixão fosse passar. E que ele colocasse 2 buracos no caixão dele e botasse as mãos dele por lá de fora. E os generais, muito preocupados, falaram, chefe, o que é isso? Ele falou, não, eu só quero mostrar o seguinte, para mostrar aos médicos que eles não são infalíveis. Existe alguma coisa muito maior do que eles. Tanto que eles estão levando meu corpo que morreu porque eles deixaram morrer. A minha riqueza vai caindo, sabe para quê? Para ficar bem patente que essas riquezas são do mundo e, portanto, vão ficar no mundo. E as minhas mãos para fora, abertas, é para provar que a gente veio sem nada e vai voltar sem nada. Gente, se eu vim com alguma coisa, cheguei aqui, me deram alguma coisa, me permitiram alguma coisa, eu consegui. Mas eu vou voltar sem nada, eu vou o quê? Empregar a minha riqueza de uma maneira melhor para que quando eu chegue lá, eu tenha alguma coisa construído pelas minhas próprias vontades.
Aí está o emprego que nós temos que ter com a nossa riqueza, porque cada um de nós tem a sua riqueza. Façamos uso dela, tal como o empregado que tinha 5 talentos. Multipliquemos isso, porque essa é a única alternativa para que a gente chegue na espiritualidade com uma tranquilidade maior. Muita paz. Obrigado, meu irmão. Foi um puxão de orelha, as 2 orelhas e muito mais, né? Essa reflexão que todos nós precisamos ter e é difícil, né? Então, nossos irmãos internautas, compartilhem, divulguem, difundam essas mensagens tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado.